Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu peço a você para ir comigo até o final. Mais uma vez, muito obrigado. Fogo no parquinho, né? Parece que o romance acabou, será que é isso? Pessoal, é o seguinte, diante da votação, aprovação da PEC no Senado, o projeto de emenda à Constituição, foi aprovada no Senado, fez com que, né, o romance entre o governo o STF e o Senado acabasse. A lua de mel acabou. Só que existem coisas que nós já sabíamos, só que agora eles falam de modo escancarado, explícito, não economizam expressões, termos para falar que o STF elegeu o atual presidente. Ele só chegou lá por causa do STF. Ou seja, interferência direta, manipulação política, interferência nos poderes. Existem muitos... Bom, não vou usar uma palavra aqui, mas, enfim, vão limitar o vídeo. Existem muitas coisas que evidenciam a falta de licitude, como tudo foi feito no Brasil, desde a soltura do preso até colocá-lo na cadeira. Basicamente, o STF diz, nós colocamos ele, tiramos da cadeia e colocamos na cadeira. E vocês agora estão dando tiro no pé. Eu vou mostrar para vocês aqui as falas, vocês vão não se assustar, porque é surpresa zero. Porém, o modo como eles estão falando realmente é de surpreender. Agora, não somos inocentes. É claro que o jogo ali é tirar toda a atenção da dama do tráfico, das falas atabalhoadas, da dívida, né, do déficit de mais de 170 bilhões, o governo rompendo com todos os seus compromissos, né, trabalhando com a mentira mesmo, nós vamos fazer isso, não faz, nós vamos defender a democracia, na verdade, avança o totalitarismo, nós vamos proteger a Amazônia pega fogo, nós vamos parar de ter o sigilo, aí bota tudo em sigilo, nós vamos acabar com o orçamento secreto, e aí, na verdade, fica mais secreto ainda, nós vamos diminuir os gastos com cartão corporativo, já gastou muito mais do que o Bolsonaro na sua gestão. Então, tudo que eles falavam que é muito comum, né? Muito comum da esquerda latino-americana, principalmente a esquerda brasileira tão corrupta. Tudo que nós vamos fazer, entenda, eles vão fazer 2 vezes mais ao contrário. Mas a fala do Pacheco, do presidente da OAB, a fala da... Eu vou mostrar aqui para vocês a fala do senador, o que o STF estava fazendo enquanto estava acontecendo a votação, a fala do Pacheco, a fala da jornalista da Globo. Peraí, vamos lá. Eu vou só dar uma pausa de 3 segundinhos para você se inscrever e deixar o seu joinha, é muito importante. Verifica se você tocou o sininho para todas as notificações. E também, se no seu smartphone você foi lá e habilitou as notificações do nosso canal. Porque às vezes você coloca aqui no site, né, no navegador, mas no smartphone você tira a notificação, e aí sai um vídeo meu novo, você fala, olha, eu não sou mais notificado. É porque você esqueceu de habilitar aqui no smartphone, então não esqueça de fazer isso. Vai lá, 3 segundos, se inscreve, deixa o seu joinha, confere se tocou o sininho, vai lá. Meu muito obrigado. Amigos, eu vou começar por aqui. Lembrando a vocês que temos uma plataforma fechada de ensino, estudos, né, vídeos, séries, documentários, né, essa plataforma que nós temos tratado com todo carinho, e está lá para vocês, o link está aqui embaixo, é o Aba Play, tá bom? Bom, vamos lá. Vou começar por aqui, ó. O antagonista, Pacheco, aspas, nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia. Porque tudo que o STF faz foi com o mesmo argumento do governo Lula. Essa é a peça, esse é o jargão, na verdade esse é o jargão, essa é a narrativa, a defesa da democracia. Então vale tudo para a defesa da democracia. Vale tudo. Atropelar a Constituição, inclusive tirar o direito à ampla defesa. Vale censurar, vale prender sem o devido rito processual legal, vale porque é em defesa da democracia. Então é por uma causa muito maior. Nós fazemos tudo isso com a chancela da população que elegeu aí o cara que estava na cadeia e foi para a cadeira. Então, esse é o argumento. O Pacheco agora, ele se coloca como a terceira via, como o cara do equilíbrio. Sempre estão buscando em uma zona política muito polarizada, sempre vai ter aquele dali que é o mal necessário, que é aquele que fica no meio termo, sabe? Que ele dialoga,
se põe com uma postura mais polida, etc. A gente sabe muito bem que o ex-advogado lá de Minas Gerais, senador, ele é só uma peça do STF do governo ali. Já foi sondado para ser candidato a presidente em 2026, percebeu que não há tanta expressão assim, mas ele está se testando. Então o ponto de partida é esse. A outra coisa é que ele tem pretensões para ser governador de Minas Gerais. Provavelmente o Zema vem em 2026 compondo chapa com alguém a candidato a presidente. E fica uma certa lacuna ali com aspirações de alguns bolsonaristas para ocupar aquele reduto que é o principal colegiado hoje, Rio, São Paulo e Minas, os principais. E o Pacheco tem essa pretensão. Então o governo, atuando com o Pacheco, atuando com o STF, fizeram uma manobra de cortina de fumaça, uma manobra para mudar o foco da atenção pública, da mídia e etc. Só que o tiro saiu pela culatra porque essa é a minha opinião, eles excederam na mão. E aí o STF não quer perder nenhum milímetro do seu campo. Por que, Rafael, o STF ficou tão revoltado? Porque é uma decisão simples, muito simples. Na verdade, ela é constitucional. Só fazer valer a Constituição. Por quê? Eu explico isso para vocês já já. Então o Pacheco, nesse grande jogo, nessa alta pretensão, aqui se portando como defensor da democracia, entenda, nós podemos fazer o que for preciso. Assim como eles fizeram, tirando da cadeia, botando na cadeira. Bom, vamos lá, vamos passar por isso aqui. Então, o estupim foi a aprovação da tal PEC, né? A PEC que limita os poderes do STF. Limita os poderes do STF, põe aí 1 milhão de aspas. Porque, na verdade, essa limitação é que não pode mais haver uma decisão da corte por uma pessoa, decisão monocrática, como a gente viu. O Moraes decidindo abrir um inquérito, o Barroso, o Gilmar, eles decidem, inclusive decidem sobre questões da democracia, questões que o parlamento aprovou, leis que o parlamento aprovou, o cara vai lá monocraticamente, ou seja, individualmente, ele dá uma canetada, acabou. É decisão. O que essa PEC fez, o que essa decisão fez, era muito mais ampla, eles reduziram ali, e a mais significativa é essa, que agora precisa ter o plenário, ter a aprovação do colegiado, porque nisso a opinião pública tem aqui com clareza qual é o posicionamento de cada ministro do STF. Mas isso é o que diz a lei, diz a Constituição. No decorrer dos anos, eles foram mudando para a defesa da democracia. E todo mundo aceitou. Ok. Então, isso daqui, todo esse estupim, todo o fim da lua de mel, né? Toda a manipulação política pela toga está sendo exposta, né? Dá uma olhada aqui também no Metrópolis. Crise entre Congresso e STF se acirra e arrasta o Lula e arrasta o governo Lula. E a verdade, o governo Lula foi o pivô dessa parada. Não pode ser bobo analisar isso. Bomba, comentarista da Globo News, diz que Supremo cobra Lula por ter lhe dado vitória nas eleições. Isso mostra claramente que o processo eleitoral no Brasil foi completamente manipulado. Foi manipulado e a sociedade, na verdade, o rito eleitoral legal foi manietado. A sociedade, as instituições foram manietadas porque todo mundo estava em defesa da democracia. Porque o inimigo necessário para os defensores da democracia era o Bolsonaro e os bolsonaristas. Então vamos fazer todo o possível para execrá-los, porque estamos defendendo a democracia. Só que esses caras aí, a Globo, inclusive, que voltou a receber, né, verbas, né, gigantescas, ser ali o número 1, né, medalhinha number 1, de preferência de informação, de acesso ao Planalto, informação privilegiada e de dinheiro, que é o que move essa gente, isso vai tocar nele já, porque o STF vai votar agora uma decisão, vai decidir quando uma mídia, um jornal deve ser responsabilizado por informações ou entrevistas ou declarações de um entrevistado. Ou seja, isso vai tocar diretamente na liberdade de imprensa, vai tocar diretamente na censura. E aí eles vão sentir na pele. Eu já comento por que irritou tanto o STF. Mas vamos lá. Tem aqui no Gazeta do Povo, STF e Senado impede guerra. Manifestantes farão ato contra Moraes, acho que dia 26. Milei anuncia primeiros ministros. Bom, vamos lá. O que o Gilmar Mendes, inclusive, ligando para ministro, chamou o ministro de idiota. O ministro do governo Lula. Na verdade, o líder do governo. O líder do governo, Gilmar Mendes, chamou ele de idiota, segundo jornalista da Globo News. Mas eu separei para vocês algumas coisas que estão aqui. Vou mostrar para vocês agora.
O primeiro, eu quero que você escute isso aqui, ó. Vamos lá. E eu vi isso dentro do plenário. Senador, hein? Quando os ministros do Supremo se empenham pessoalmente, ligando e mandando mensagens para senadores. Houve isso, senador. Houve sim. Eu não fui contactado. Então, peraí, que ele está falando aqui durante a votação da PEC, que limita todas as aspas do mundo aos poderes do STF, o STF ficava ligando para os senadores, pressionando-os. Ou seja, quem governa o Brasil sempre foi o STF. O STF é o principal agente político do Brasil. Lembra quando o Bolsonaro dizia que o Barroso interferiu na votação naquela questão das urnas eletrônicas? Lembra disso? E a mídia detonou o Bolsonaro, o próprio Barroso disse que era mentira. Lembra disso? É a prova de que, mais uma vez, eles tentaram e não conseguiram. Eu explico mais um pouquinho à frente. Mas colegas nossos, de diversos partidos, de espectro de direita e de esquerda, mostravam o celular. Olha quem está me ligando. Olha quem me mandou mensagem. Então, houve uma parte... Quando o Supremo não quer arredar o pé em 1 milímetro, para que a decisão seja colegiada, rapaz. Nós não estamos tirando o poder de ninguém, só estamos falando, ó, já que suspendeu a lei, coloque em votação aí para ver a opinião dos 11. Uma medida super, hiper, mega light. E eles se empenharam porque eles não querem perder nada de poder. E sabe-se lá o quê? Os motivos que eles querem com esse controle absoluto de comandar o que vai ou não para frente dentro do Brasil, Paulo. A novelinha, o romance mexicano, é isso que é interessante. Não sei se você lembra de algumas passagens bíblicas que Deus confundia os inimigos, eles começavam um atacar o outro, né? Existem muitos registros no Antigo Testamento, não vou ficar citando aqui para vocês, não há necessidade. Mas a Bíblia registra isso. Que os inimigos de Israel ficavam um atacando o outro, né? Israel só quebrou os cântaros, acendeu as tochas, e eles ficavam desesperados um atacando o outro. E isso aqui, essa confusão, veio a partir de uma jogada deles mesmos, que seria muito light, mas agora um está ferindo o outro. Eles estão expondo a própria M, eles estão expondo um do outro. Eu separei algumas outras, ó. Olha isso aqui, a fala mole do Pacheco, ó. O discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente. É tudo que eles precisam, porque não dá mais, tá? Para manter o próximo pleito na discussão Lula-Bolsonaro, certo? Esquerda e direita. Então, precisa de alguém transitando ali no meio do caminho que consiga dividir um pouco dos votos, dividir a opinião pública. Eu vou lembrar a vocês que a instituição mais odiada no Brasil é o STF. Perde para os bombeiros, perde para o Exército, perde para qualquer organização pública do Brasil. Qualquer uma. Entre os brasileiros, de modo geral, tem aprovação de 17%. Tem a aprovação só de 17%. Entre os bolsonaristas, o STF só tem aprovação de cerca de 3% a 5%. Entre os petistas, até nisso os petistas e os bolsonaristas concordam, o STF, entre os petistas, tem aprovação somente de 30%, 70% odeia o STF. 30% aprova com o STF. Entre os petistas. Entre os bolsonaristas fica em 95%. Você está entendendo? A aprovação, o que o Gilmar Mendes disse, o que o Moraes disse, que eles estão ali em defesa do povo, uma instituição tão aprovada e respeitada pelo povo, que tem a confiança da maioria da população, é mentira. Faltou combinar com o Instituto Quest, o Genial Quest, que fez a pesquisa. Eles são odiados, ou reprovados, melhor dizendo, por ampla maioria esmagadora, avassaladora da população brasileira, do espectro político, direita ou esquerda. E aqui, esse carinha, que sempre jogou no esquema do governo Lula e sempre jogou a favor do próprio STF e viu tudo acontecendo, inclusive eles atropelando a Constituição, o rito processual legal, o amplo direito à defesa, né? Invasão das atribuições dos poderes, mas ele ficou quieto porque era beneficente, a pendura dele é alta. A gente sabe a pendura dele quanto Lira. É alta, só que ele tem aspirações políticas e o tiro saiu pela culatra. Vou seguir aqui, ó. Olha o que
representante, presidente da OAB disse, olha só. A Ordem dos Advogados do Brasil busca, por meio de ações e do diálogo, o fim das violações de direitos dos cidadãos representados pela advocacia. Inúmeras foram as conquistas legislativas alcançadas pela atual gestão da OAB Nacional, inclusive quanto à necessidade de sustentação oral. Infelizmente, as prerrogativas não têm sido adequadamente respeitadas. Por que ele está falando isso? Porque vocês viram o episódio do advogado que tentou fazer uma sustentação oral e simplesmente o Moraes cortou ele, não deixou ele fazer a sustentação oral. Simplesmente. Aí veio o presidente da OAB. Agora, a OAB sempre ficou posicionando-se em defesa da democracia. Lembram o que significa isso? Sempre. Principalmente com o antigo presidente. A corja da elite da OAB sempre fez isso. Só você olhar. E os grupos em defesa da justiça, não existe democracia sem justiça, sem direito à ampla defesa, não há democracia. Sem liberdade de opinião, sem direitos iguais, sem uma imprensa livre, sem uma justiça independente. Não há democracia. Então, em defesa da democracia, nós vamos pegar os grupos aí, o Prerrogativas e muitos outros grupos, e a própria OAB sendo conveniente, ficando em silêncio, e agora estão esperneando, criaram um monstro, criaram um monstro, agora alimente. Ocasionando a violação da ampla defesa em diversos casos, com a supressão das manifestações verbais do profissional da advocacia. É isso aí, só para você ver que agora, lembra lá do episódio que eu te falei, bíblico? Lembra? Um ferindo o outro? É isso aí. Agora escuta isso daqui porque é a cereja do bolo e prova que coisas seríssimas, se tivéssemos em um país sério, com homens de verdade, com testosterona, homens de verdade, homens, não covardes, a coisa seria diferente. A partir de agora, o bicho pegava. O bicho iria pegar. Eu estou falando isso juridicamente, eu estou falando constitucionalmente, não deturpe a minha fala. Legalmente, o bicho ia pegar. Mas, bando de frouxo, é só uma intervenção divina mesmo. É mesmo. Eu estou usando essa palavra aí do carioquês bem, né, de rua. É mesmo. É isso aí. Agora escutem isso daqui. A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A eleição, o Supremo foi traído. A mulher do bandido se sentiu traída, porque a eleição dele dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo, e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. Viu? Em defesa da democracia. Essa é a palavra da senha. Qual é a senha? Defesa da democracia. Falou isso, já sabe. Tem sujeira nessa bagaça. Tem sujeira. E a Globo... A Sadi falou isso ontem. Que o STF está em crise com o governo, porque eles foram responsáveis para a defesa da democracia e para a eleição do presidente Lula. É surreal isso, gente. É surreal. Surreal. Eu vou parar por aqui, não vou me estender, já foi 20 minutos de vídeo. Enfim, links importantes aqui embaixo. Um grande abraço. Só Deus mesmo, hein? Tchau, tchau.